Grande abraço para você, meu amigo e minha amiga que acompanha a programação da TV Santa Rita. Estamos hoje iniciando, ou reiniciando o programa no Banco da Praça, recebendo personalidades, pessoas que tenham algo de interessante para dizer a você, meu amigo e minha amiga, que nos dá o prazer da audiência. E hoje estamos recebendo nesse primeiro programa na nossa volta, ele foi empresário, também vice-prefeito por 8 anos, uma pessoa realmente querida pela população santarritense. Estou falando de José Henrique Zorzi, que com certeza gentilmente atende a nossa reportagem, está conosco aqui na TV Santa Rita. Zé, é um prazer muito grande recebê-lo aqui na nossa programação. O prazer é meu, Marcelo, e a honra é minha. Entende? Vocês fazem um trabalho fantástico, você e o Cadunga, e esse trabalho leva o nome de Santa Rita para um monte de lugar. Eu fico muito feliz de você ter me convidado para participar desse programa, de reabrir essa nova jornada deste programa, e você escolheu muito bem essa praça. Essa praça é fantástica. Aqui nasceram muitas famílias de Santa Rita, inclusive a minha. Poxa. Eu conheci minha mulher ali, naquele lugar, há 50 anos atrás. Então essa praça, ela registrou histórias, muita história. Infelizmente, a gente tem que registrar que administrações anteriores tiraram a característica originária da praça, que tinha as nuances, que era outro tipo de vegetação. Era uma praça muito diferente das demais praças do interior paulista. Infelizmente, colocaram a pedrinha portuguesa, nós tínhamos mosaicos, e ela passou a ser uma praça comum. Mas essa praça é fantástica. Nós, santarritenses, temos que elogiar o que nós temos. Mas aqui não é um simples elogio, é uma realidade. Nossa praça é diferenciada. Maravilha. Você é pai de 2 filhos? Sou pai de 2 filhos, a Rita Beatriz e o Renzo Henrique. O Renzo Henrique é delegado em São Paulo. E a Rita inclusive estava acompanhando um programa desses da Band. Ele está realmente muito bem como delegado, representando também o nome de Santa Rita do Passa Quatro nessa profissão tão árdua, mas tão gratificante. Eu fico muito orgulhoso porque o Renzo batalhou muito para chegar onde está, e chegou graças ao trabalho dele. E ele gosta do que faz. Eu acabei de falar para vocês que o importante é gostar do que faz. Ele gosta realmente do que faz. E quem faz com amor se dá bem. Tudo que você faz com amor na vida, você cresce, você demonstra o teu potencial, e é o que está acontecendo com ele. A outra filha mora na Espanha, se Deus quiser até julho, que quando deve voltar para cá. E foi fazer alguns cursos lá, acabou se adaptando, ficou, agora está terminando a última pós-graduação e deve retornar em julho, se Deus quiser. Maravilha. Zé, muitas pessoas aqui de Santa Rita lhe veem como uma pessoa de personalidade forte, personalidade arrojada, que tem as suas opiniões e as suas convicções. Você vê Zé Henrique dessa forma também? Olha, é uma pergunta difícil, mas até certo ponto sim, porque ter linha de conduta é difícil. E eu procuro ter linha de conduta. Eu procuro ser uma pessoa que vá servir de exemplo para os meus filhos e as pessoas que gostam de mim. Eu não sou pessoa que muda de lado constantemente, eu não tenho um perfil de sair abanando a mão para todo mundo, mas eu não humilho ninguém. Até pode, eventualmente, dar a impressão de uma certa arrogância, mas é o que eu não sou. Quem me conhece da profundidade sabe que eu não sou uma pessoa arrogante. Muito pelo contrário, eu procuro me doar muito, tento fazer muita caridade quando é possível. Isso me traz muito conforto. E, para falar a verdade, eu acho que é muito difícil formar conceito de valores sem conhecer as pessoas. Eu acho ruim isso. Eu não formo conceito de valores sobre outras pessoas. Então eu trato todo mundo igual, seja rico, seja pobre. Eu tenho dificuldade de me expressar, às vezes, com um determinado segmento da sociedade, porque eu percebo que eles me colocam um pouco de lado.
Mas é normal, para quem mexe com política, ter um lado que gosta de você e um lado que não gosta. É assim que funciona, não é mesmo? Sem dúvida alguma. Bom, você foi por 8 anos, né, vice-prefeito na gestão do então prefeito, senhor Nelson Scorsolini. Muita coisa foi feita na cidade, muitas pessoas elogiam o trabalho de vocês, e nesse período também você me parece que foi diretor de cultura, turismo, é isso, Zé? Fui. Eu juntei 3 diretorias, né? Naquela época eram separadas, turismo, cultura e esporte, a pedido do Nelson, em quem eu tive muita honra de trabalhar junto, aprendi muito. A minha escola, meu professor que foi o Nelson, e se um dia eu for eleito prefeito, tenho certeza que eu vou seguir os passos do Nelson, porque foi ali que eu aprendi, e acho que nosso período na prefeitura foi um período que Santa Rita avançou bastante. Então eu gostaria de seguir os passos do Nelson. Quanto à parte administrativa do Nelson, o Nelson era uma pessoa muito competente nas coisas que ele fazia. E tinha algumas coisas que ele delegava. A importância do Nelson maior foi que ele tinha uma assessoria muito boa e ele delegava poder a essa assessoria. E a minha ele colocou 3 secretarias, né? Esporte, turismo e cultura. E foi um período muito bom. O esporte avançou bem. Nós fizemos carnaval, fizemos festivais, Inclusive, Zé, desculpe interrompê-lo, nós que estávamos recapitulando o que aconteceu, o carnaval foi de excelência, né? Foi de ótima qualidade. Me parece que vocês inclusive levaram o carnaval, né, lá para Praça Poeta Mário Matoso, a Praça da Estação, com novidades, aquele banho de espuma que existia, era realmente muito divertido, bandas de qualidade, sem dúvida alguma, né? O festival italiano, que também era de muita qualidade, o pessoal realmente aprovava. Então foi feita muita coisa também nesse sentido, na questão de eventos e eventos de qualidade para a nossa população, porque também o lazer faz parte da vida do ser humano. Além desses eventos que você falou, nós fizemos também o Independência, o rock lá no Morro. Sim. Fizemos um festival de música que estava ganhando corpo, depois as outras administrações não deram sequência. Então essa parte foi investida na parte cultural, na parte turística, né? Então nós fizemos um apanhado de todas as 3 diretorias, né? Porque aqui não é secretaria, é diretoria, e procuramos dar seguimento mais ou menos no que a gente tinha aprendido fora daqui. Eu colhi informações fora, as informações que encaixavam dentro da nossa realidade, eu trazia para Santa Rita. O carnaval foi uma coisa muito interessante, porque eu percebia que descia o trio, né? Sim. E quando chegava meia-noite, aquele povo que estava ali no trio, o trio se desfazia meia-noite para o pessoal ir para a associação, mas só iam os sócios. As pessoas que não eram sócios não tinham para onde ir. Então foi com esse objetivo de acolher essa população que não era sócia da associação que nós fizemos o carnaval na praça. Porém ele ganhou corpo, ele cresceu demais, e o crescimento dele foi tão grande que nós fizemos na época 100 pontos de barraca no clube de campo e lotava as barracas. Quando chegava novembro já estava lotado os pedidos de barraca, normalmente de pessoas da região. Vinham dezenas e dezenas de vans da região para brincar o carnaval de Santa Rita. Mas tudo é época, né? A coisa foi mudando e infelizmente o carnaval diminuiu, mas pode ser recuperado. Como você falou, é questão de criatividade. Nós trazíamos laser, canhão de espuma, hoje não pode mais, nós fazíamos queima de fogos, eram atrativos que trazia não só uma pessoa de 80 anos, mas uma criança de 5 anos. E o principal fato, a segurança. Segurança muito grande, conforto com banheiros químicos, ou seja, era muito bem elaborado. Sem dúvida alguma. Eventos e eventos de qualidade. O Festival Italiano me parece que trouxeram o Zácaro também, que era o nome, né, do momento. Isso muito importante. Ô Zé, eu tô me recordando. Foi na administração Nelson e Zé Henrique que foi entregue o nosso velório, ou estou enganado? Me parece que foi na primeira administração do Nelson, não é que eu estava junto. Sim. Foi na primeira administração do Nelson em que o vice era o Dielo, na época.
Nós reformamos na segunda, deixamos ele impecável, mudamos o banheiro, fizemos algumas adaptações, crescemos ele um pouquinho, mas inicialmente foi na primeira administração do Nelson. Entendi. Você é favorável, Zé Henrique, no caso do vice-prefeito, ter aí, acumular também o cargo de diretor, como diretor de repente, cultura, turismo, esporte, desde que a pessoa seja competente? A gente sabe que competência você tinha para isso. Você é favorável a isso ou não? Olha, eu sou favorável, claro. O vice-prefeito ele ganha metade do salário do prefeito, ele tem que ser produtivo, embora o vice-prefeito seja um cargo em expectativa. Se o prefeito entender que ele não serve para lá, pode mandar ele para casa. Só na ausência ou na vacância do cargo que ele é chamado. Por exemplo, vou dar o exemplo da atualidade. Professor Márcio, vice do Marcelo, um grande sujeito, um cara bom. E um cara bom no que ele faz, ele é um grande professor. Por que não colocou ele de diretor da educação? Ou seja, economizaria um salário de diretor, e eu tenho certeza que o Márcio seria um bom diretor, porque ele entende do que está fazendo. Eu compreendo que quando a pessoa é do ramo, por exemplo, a Maria Rita, quando foi vice do Pilha, eu entendo que ela deveria ser a diretora da assistência social, porque ela é assistente social. Então, se a pessoa aceita e encaixa na atividade, eu acho que deve ser sim aproveitado, porque você faz economia. Quando eu fui, nós economizamos praticamente 3 salários, porque você só ganha o do vice-prefeito, você não acumula os salários. Compreendeu, Marcelo? Sim, é verdade. E você é favorável realmente à contratação de pessoas aqui da cidade para esse cargo, ou esses cargos de diretores, enfim? Ou você acha que tem que se buscar, no caso também, pessoas de outras cidades para que faça esse tipo de trabalho? Olha, eu sou favorável que contrate em todos os setores pessoas da cidade. Claro, nós temos que olhar pela cidade, qualidade de vida do município. Obviamente que se não tivermos profissional adequado para aquele lugar, aí você, por força das circunstâncias, você tem que ir atrás de um funcionário competente. Mas do contrário não, você tem que sim pegar gente da cidade, dar a primeira oportunidade para quem é da cidade, em todos os setores da prefeitura, que for possível cargo em comissão, porque hoje se coloca muita gente em comissão que não é necessária, ou seja, não é nem adequado sobre a ótica da legislação, mas com uma finalidade mais eleitoral, que eu acho e sou radicalmente contra. Muitas pessoas comentam, não é de hoje, até realmente no tempo em que você era vice-prefeito, seu Nelson era prefeito, que Santa Rita é uma cidade muito boa para se viver, né? Mas muito ruim para se ganhar dinheiro e trabalhar. Você concorda com isso? Mais ou menos. Se você pegar Santa Rita, ela tem alguns aspectos. Nós estamos 11 quilômetros da Anhanguera. É ruim para industrializar? É. Fazer um parque industrial a 25 quilômetros da Anhanguera é inviável, na minha ótica é. Por causa do transporte dos funcionários, tudo mais. Agora, Santa Rita ela leva uma vantagem com isso. Esse isolamento coloca-nos como um condomínio fechado. Nós não temos o andarilho, nós não temos aquele ladrão de beira de estrada, nós não temos aquele oportunista. Então, em nível de segurança, Santa Rita é um condomínio fechado. Você entendeu? Então, quanto a empregos, se você pegar quase todas as cidades do interior paulista, do porte de Santa Rita, ela tem o mesmo problema. E quando industrializa como Porto industrializou. Uma faixa salarial muito pequena. Então, eu acho que você cria muito problema social. Nós temos meio de adequar Santa Rita sendo uma das melhores cidades de qualidade de mundo e qualidade de vida do estado. Porque a nossa distância da Anhanguera e o nosso perfil de cidade nos coloca numa posição muito privilegiada em relação às demais cidades num eixo de Campinas a Ribeirão. Você entendeu? Então eu acho que jogar numa qualidade de vida boa é investir na educação, investir na saúde, investir na limpeza pública, entende? Eu sempre digo, Marcelo, que todos os prefeitos que entram, eles são bem intencionados. De início, todos são bem intencionados.
alguns pecam por não digo nem que seja falha, por conduzir a administração de forma que eu reputo. Por exemplo, encher a prefeitura de cargos de confiança. Primeiro erro. E se você encher a prefeitura de cargos de confiança não profissionalizado, de pessoas não competentes, você passa a ter um nicho político, mas não tem um nicho administrativo competente que possa realizar para o município. Passa a ser cabide de emprego. Isso é péssimo para o município. Esse é um dos fatores que muitos prefeitos pecam. Mas a gente sabe, Zé, até citando isso que você falou, que com certeza há aqueles interesses, né? O que foi feito na campanha eleitoral, o que foi prometido, realmente isso existe praticamente em qualquer administração, não é verdade? Em quase todas, porque eu prometo muito pouco, e promessa pessoal eu faço muito pouco, entende? Essa é uma das minhas dificuldades. Agora, você colocar a gente com objetivo eleitoral é praticamente um crime. Isso é fruto da reeleição. Reeleição, para mim, é um castigo. Por quê? Porque o cara entra na prefeitura já pensando em se reeleger lá no futuro. Então ele começa a fazer grupinhos aí na prefeitura com objetivo eleitoral já para a próxima eleição. Ele não está pensando na parte administrativa pura. Ele está pensando em fazer a parte administrativa como pode, mas manter o grupo eleitoral e político dele. Mas não existem projetos que realmente se visa a longo prazo? Então não seria realmente preciso um tempo maior do que 4 anos para uma administração cumprir com os seus objetivos completos? Olha, isso também é questionável. 4 anos para muito prefeito foi muito bom e deu para fazer muita coisa. Antigamente era só 4 anos. Agora, se você tem um vice que você pode preparar, que comunga com as suas ideias, que vocês trabalham sintonizado, quando você sair ele sobe. Você não precisa ser você a sequência, nem o vice. Você entendeu? Por isso que você precisa ter um vice que saiba fazer as coisas, que esteja sintonizado com a administração. Um falhando, um faltando, outro cobre. Eu com o Nelson, nós fazíamos tudo junto. Viaja a São Paulo, viaja a Brasília, os eventos, em todas as partes administrativas, eu comunicava quando era minha área, ele comunicava quando ia fazer qualquer outra coisa. Ou seja, nós ficamos 8 anos sintonizados. E te falo, pior, os últimos 2 anos é sofrível. Você está cansado, o povo está cansado de você. É muito tempo dentro de uma prefeitura, 8 anos. Então, na minha ótica, se tivesse mandato de 5 anos, seria o ideal. Como não tem, eu acho que de 4 anos, e você cria ali o seu sucessor com os teus pensamentos, dando sequência nas tuas obras. Outro ponto importante de ser dito, Marcelo, é que depende muito também de como está o governo federal e o governo estadual. Se você der falta de sorte de pegar um governo federal e estadual em decadência ou travado, trava também o município. Então você precisa ter a sorte de trabalhar junto e ter elementos, ou o prefeito e o vice, ter aberturas em São Paulo e Brasília na busca de recursos. Tem que trabalhar muito na busca de recursos. Você tem muito programa do governo federal, programa do governo estadual, que você pode buscar recursos. Mas você precisa conhecer o caminho das pedras. Entende? Se não conhece, fica parado aí na prefeitura e não vai buscar recursos. Outro fator também que tem que ser dito é o fato de quando vem recursos e é mal empregado. Sem fazer críticas pessoais. Nós estamos com um ginásio de esporte paralisado há 10 anos. Pô, gastou 7 milhões. Gastou-se 7 milhões. Então temos que entender que aquela obra foi um dinheiro muito mal empregado. O dinheiro veio de fora, mas o governante daquela época não soube empregar o dinheiro. Poderia ter feito muitas coisas com esse dinheiro. Outro ponto é o Centro Olímpico, onde gastou-se quase 11 milhões em 2 mandatos. Um mandato de 8 anos e o outro de 8 anos. Então, quase 11 milhões. Então veio também o dinheiro de fora para cá. Mas esse dinheiro foi mal empregado. Qual é o custo-benefício do Centro Olímpico?
uma obra de 11 milhões. Veja você, o ginásio esportes tem lógica, o maior ponto esportivo do município ficar fechado praticamente 10 anos? É muito tempo, né? É muita incompetência, essa é a verdade. Não quero fazer críticas pessoais, mas, pô, a gente que é do ramo, quando eu vejo aquilo ali do jeito que tá, dá dor no coração. Magoa. Você vê que jogou-se tanto dinheiro ali por nada. Se você for levar um pouco mais distante, eu passei outro dia, fui a Tambaú, passei pelo portal lá. É um portal que não entra e não sai para lado nenhum. O que ele fez aqui na entrada da Lagoinha, então, ali? Pelo menos estava dentro da cidade. Ali não tem significativo nenhum. Fez uma obra muito mal planejada, muito mal elaborada. Então, isso que eu falo, vai muito da competência do administrador. Ele pegar o dinheiro lá fora e empregar bem aqui dentro. Entende? Se nós quisermos uma cidade adequada, uma cidade com crescendo na parte cultural, crescendo na parte educacional, com limpeza pública de primeiro mundo, com uma educação que você vai fazer inveja, você pode fazer uma saúde de primeiro mundo. É questão de adequar o dinheiro que vem de fora no projeto correto. Compreendeu, Marcelo? Sem dúvida alguma. Estamos aqui com o programa No Banco da Praça, aqui na Praça Zequinha de Abreu, a nossa querida Praça da Matriz, né? Recebendo Zé Henrique Zorzi, que com certeza participa do programa de hoje. Zé, na sua opinião, qual foi o ponto mais positivo ou os pontos mais positivos na administração Nelson e Zé Henrique? Foram 8 anos aqui em nossa cidade. E, na sua opinião também, qual o ponto negativo que nossa cidade vem atravessando? Bom, vamos começar pelo positivo. Vou citar algumas obras, porque eu não vou lembrar de todas. Mas, creche do Lagoinha, creche do São Luís, abertura do Planalto, com toda a infraestrutura, asfaltamento do Jardim Boa Vista 1, 2, asfaltamento de Santa Maria. Caique, quando nós pegamos a prefeitura, era um prédio, não tinha nada dentro. O Barbuio tinha feito, foi uma grande obra do Barbuio, uma das melhores obras que um prefeito pode ter. Porque eu vejo muita gente falar, o Barbuio foi ruim, não foi. O Barbuio foi muito melhor que muito prefeito. Ele fez o Caique, ele asfaltou Santa Rita Porto Ferreira, ele asfaltou do sanatório até o Trevo. Então o Barbuio, na minha ótica, ele foi um bom prefeito, na minha ótica. Só o Caique, uma obra de milhões de dólares. E nós, quando assumimos, nós fomos a sequência do Barbuio. Tinha um prédio, não tinha nada lá dentro. Então nós mobiliamos o Caique inteiro, colocamos para funcionar, fizemos um posto de saúde lá dentro, você entendeu? Então também foi outro avanço nessa área. Fizemos os portais, fizemos o Jardim do Lago, reformamos totalmente o clube de campo, posto de saúde, calçamos, asfaltamos Lagoinha, Bela Vista. Se gastou muito no Jardim do Lago, Zé? Você concorda com isso? Na época teve até uma certa crítica nesse sentido, né? Diz que realmente o Jardim do Lago ficou um preço muito caro. O que você pode nos dizer sobre isso? Está aí registrado, ficou em 1 milhão, quase 1 milhão e 300, o Jardim naquela época. A reforma do Marcelo hoje está ficando em 1 milhão e 800. A reforma. E ontem eu vi um vídeo dele dizendo que vai gastar 1 milhão e cacetada na troca do alambrado. Então, mesmo que seja outra época que houve o processo infracionário, uma reforma está ficando mais do que toda a infraestrutura que nós fizemos. Então, claro, obra, ela custa. Qualquer obra custa. Mas eu entendo, ali era um lixão na época. Nós transformamos num lago para as famílias poderem passear, poderem ir lá no final de tarde com seus filhos, na total segurança. Para os idosos ir pescar 1 ou 2 vezes por semana, esse era o objetivo do Jardim do Lago. Me perguntaram outro dia, você é a favor da reforma? Eu sou. Reformar é necessário. Você manter em ordem, pior do que não fazer é não conservar o que está pronto. Então eu acho que é necessário. Só que tem reformas e reformas. Por exemplo, colocar tirolesa lá, eu sou contra. Porque descaracterizou o Jardim do Lago, o objetivo do Jardim do Lago, a função. Hoje, não vai ser... Com a tirolesa, quem vai usar a tirolesa? A meninada de 16 a 30 anos, você entendeu?
Então foge do objetivo. Poderia ter feito a tirolesa do lado de baixo, na parte esportiva do lado de baixo. Entende? Ficou bonito uma casa torta lá? Mas qual é a função? Eu pergunto qual é a função. Qual é a função de um prédio no início da Avenida Padre Pio Corso, na pista na ciclovia? Qual é a função daquele prédio? Se você me der a função do prédio, eu vou analisar, mas eu não vi função até hoje ali. Nunca vi ninguém lá dentro. Antes que eu até esqueça, uma pergunta até interessante. Você é favorável de nós termos, claro, os pontos turísticos maravilhosos que nós temos aqui na nossa cidade, desde bem cuidado? Você é favorável a um turismo receptivo para que realmente as pessoas que vêm para Santa Rita do Passa Quatro tenham a oportunidade de conhecer os pontos turísticos, de ter o pessoal para levar essas pessoas para que conheçam os pontos turísticos em Santa Rita? Claro, tudo que é para crescer, para fazer Santa Rita ficar enaltecida, eu sou a favor. Agora, nós temos que analisar que eu fui diretor de turismo e fiz vários cursos. Para um turismo funcionar, ele tem que ser rentável. Ele tem que ser autossustentável. Essa é a verdade. Nós não temos uma rede hoteleira para atender os turistas como deve ser atendido. Nós, se viesse 5 ônibus por dia aqui de terceira idade, nós não temos banheiro público para atender 5 ônibus aí em torno de 200 pessoas. Nós não temos nem restaurante para atender diariamente 200, 300 pessoas. Entende? Eu já fiz esse projeto, mas eu trouxe empresas aqui, o cara ia na igreja e falava, maravilhosa, fantástica. Gostava do Jequitibá, gostava das Três Quedas, gostava de tudo, mas não tem uma infraestrutura. Para você fazer esse turismo sustentável, você tem que colocar a infraestrutura, começando por uma rede hoteleira. Você entendeu? Eu acho que Santa Rita é viável em vários setores. Turismo é um deles. Agora, não dá para começar grande, tem que começar pequeno. Carnaval era o início do ponto turístico. As barracas do clube de campo era outro início do ponto turístico. Os portais, quando nós elaboramos, foi para dar a moldura na cidade. Era mais um início. Quando fizemos o paisagismo da Padre Pio Corso, da Zequeira Abreu, todo mundo falava que a gente era louco. Hoje está lá. Um diferencial da cidade. Todo mundo aplaudindo. Por quê? Porque isso era o início. Infelizmente, Marcelo, os outros prefeitos vieram, alguns conservaram, os outros até abandonaram. O clube de campo está lá jogado, as represas vazias. Ou seja, é só você faça. Eu peço para o morador de Santa Rita fazer uma análise. Fazer uma análise de como era e de como é. Entende? Quem te viu e quem te vê. Quem te viu naquela época e quem te vê hoje. Só isso que a gente pede. Se você fizer uma análise que funcionava todos os pontos turísticos daquela época e hoje está tudo meio capenga, você já vê que houve um desvazeiro da administração que foram substituindo o Nelson. Entende? Então eu entendo que dá sim, dá para Santa Rita ser uma grande cidade. Tem que ter dedicação, conhecimento e dedicação total na busca de recursos fora. De forma geral, cidade nenhuma vive com o dinheiro que ela produz e com o fundo de participação dos municípios. Se não tiver governantes que vá buscar dinheiro fora, empaca ou fica em pequenas obras ou se torna uma cidade de propaganda falsa. Ah, está fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo isso, estou fazendo ciclovia, estou fazendo aquilo, sem função, sem nenhuma função. Tem que ter utilidade, né, claro, para a população, sem dúvida. Se eu perguntar para o Pilha, vou falar Nobres agora, e para o Marcelo, me dê uma obra de relevância nesses dois governos, que mudou alguma coisa em Santa Rita. Uma creche tamanho da do Lagoinha, uma obra de relevância. 8 anos do Pilha, me deu uma obra de relevância. Me deu uma obra em 4 anos do Marcelo, de relevância. Tem, você pode procurar. Agora, nesse último momento, último ano, vai chegar o ano eleitoral, tenta dar uma maquiada na cidade. Asfalto, não é nem asfalto, né? Porque na verdade é uma cobertura. Porque asfalto ele tem que ser feito com cascalho grosso, cascalho fino, a massa plástica, depois jogar o pedrisco, depois o asfalto. Aqui não, é um recapeamento.
em cima das pedras. Então é só um recapeamento. Recapeamento é o que todo governo dá, que é sobra. Você vai lá, tem recapeamento em monte para te dar. Pode ver que todo mundo faz recapeamento, porque é, na verdade, a sobra dos asfaltos que eles fazem nas estradas. Então o governo cede para os municípios. Se você pega, de forma geral, os 3 primeiros anos agora do Marcelo, você não vai ver muitas obras. Então eu brincava sempre que era muito lero-lero, blá blá blá, mas não realizava. Agora, se você pegar, está tendo algumas coisinhas, mas nada que seja consistente para justificar uma administração de 4 anos. José, por que a maioria das cidades a gente acompanha, a população sempre vem numa crescente? Santa Rita, no último censo, foi constatado, me parece, 24 mil habitantes. Vem decrescendo o número de habitantes aqui em Santa Rita do Passa Quatro. Me parece que era 27 mil, agora são 24 mil. Por que isso vem acontecendo? Por falta de empregos, por falta de oportunidade? Por que, na sua opinião, Santa Rita vem decrescendo o número de pessoas que aqui residem? Bom, vou começar de trás para frente. Primeiro, o tamanho não é qualidade. Santa Rita poderia ter 50 mil habitantes, como cidades aqui em volta tem, e a qualidade de vida ser uma porcaria. Então, tamanho não é qualidade. Não quer dizer que tenha qualidade. Esse é um ponto. Segundo ponto, Santa Rita tem uma extensão territorial muito grande. E nós tínhamos as fazendas todas habitadas. Verdade. Hoje as fazendas são produtoras de cana, não tem mais nem sede. Nós tínhamos colônias nas fazendas com 600 pessoas, né, na usina. Nós tínhamos outras fazendas que tinham colônias de 30, 40 famílias. Hoje não tem mais nada. Até mesmo Santa Cruz da Estrela residia mais pessoas também, né? Tinha mais, Santa Cruz, não. Eu acho que na época que eu conheço Santa Cruz, ela não cresceu nem diminuiu. Sim, sim. Ela se manteve naquele tamanho. Entende? Obviamente que vão morrendo as famílias tradicionais, vai mudando a população. Mas se você pegar, um dos fatores é esse que eu te falei, a zona rural nossa era extensa. Pegava a fazenda São José, por exemplo, tinha uma enormidade de colônia. Então tem inúmeras fazendas aqui que morava muita gente. E essa população rural, ela praticamente foi dizimada. Ela não existe mais. Tem também o fator de nós não termos aqui como amparar pessoas que se formam em faculdades boas, vão trabalhar fora. Mas não deixa de ser santarritense, eles não deixam de ser santarritense. E, Marcelo, é muito comum nos Estados Unidos, né, ter cidades pequenas em volta das cidades grandes, e essas cidades pequenas, elas têm valorização de terreno imobiliário, de forma imobiliária, 3, 4 vezes maior que a cidade grande. Por quê? Porque ela tem uma qualidade de vida muito melhor que a cidade grande. Você pega na Suíça, Genebra, é uma bela de uma cidade, mas em volta, Genebra está cheio de cidades pequenas que são cidades dormitórios. Lá um apartamento, um terreno, custa uma enormidade. Então, como eu te falei que tamanho não é qualidade, eu quis dizer isso. Você pode ter uma cidade enxuta e de primeiro mundo, com uma educação fantástica, uma saúde fantástica. E você pode ter uma cidade de 100 mil habitantes problemática, com índice de criminalidade muito grande, com uma assistência social deficitária. Então depende muito de como você enxerga. O crescer desordenadamente, na minha ótica, é até pior do que ficar estagnado, mas crescer em qualidade de vida. Compreendeu? Sem dúvida alguma. Voltando àquela pergunta que eu havia lhe feito, qual é o problema, na sua opinião, de mais relevância que nós atravessamos na nossa cidade? Bom, voltando na pergunta do Nelson. O Nelson fez muitas obras. Então eu não posso te falar, não falaria uma obra, única obra. Eu acho que o conjunto das obras do Nelson deu o resultado. Conjunto das obras. Dos governos não tem conjunto, quando mais tem uma, duas. Então o Nelson tem um conjunto de obras. Esse é o ponto. Hoje eu vejo que Santa Rita trabalha, na minha ótica, muito mal assessorado estão os prefeitos. Nas últimas 2 gestões. Foram prefeitos que, infelizmente, tiveram dificuldade em escolher sua assessoria e acho que se excederam no número de assessores. Entende? Eu acho que não tem necessidade de tanta gente
para ter uma desenvoltura boa dentro do município. Entendeu? Muito bem. Zé Henrique, o ano que vem nós vamos ter aí o pleito eleitoral, né? Mais uma eleição aí para prefeito e vereadores. Zé Henrique Zorzi vai ser candidato a prefeito mais uma vez aqui em nossa cidade? Em primeira mão para aqui, para a TV Santa Rita, diga sim ou não? Essa é uma pergunta de $1 bilhão. Nós estamos vendo a possibilidade de sair candidato, Marcelo, e eu tenho sido convidado porque dos 3 candidatos que estão se colocando aí, os 3 são de esquerda. E o meu nome cresceu nesse período, tendo em vista de eu ter sido sempre de direita. Então hoje eu represento a direita de Santa Rita. Então eu fui procurado pela direita de São Paulo, que me propôs ser candidato representando Bolsonaro e toda a sua turma, né? Esse novo momento que cresceu muito com a direita através de Bolsonaro. Então eu estou analisando, existe uma grande possibilidade de eu ser candidato, mas ainda não tem nada definido. Não está definido ainda. Não está nada definido, mas tem grande possibilidade de eu ser candidato. Maravilha. TV Santa Rita, programa no Banco da Praça, recebendo Zé Henrique Zorzi. Zé, eu deixo o microfone agora para suas considerações, por algum fato que você queira colocar para a nossa população que tenha passado despercebido aqui por nossa reportagem, e já lhe agradecendo muito pela participação conosco aqui. Então, Marcelo, quem agradece sou eu, de você ter me convidado, do Calunga ter aberto as portas desse canal que vocês criaram com muita competência, que está crescendo dia a dia. O que eu queria desejar era só um feliz ano novo, um Natal abençoado para todo cidadão santaritense. Eu acho que nós, em poucos minutos que ficamos aqui, deu para dar uma explanada dentro de um contexto geral. Entendo, mais uma vez, falo com toda certeza, Santa Rita é viável, é uma cidade maravilhosa e tem forma de se tornar muito melhor ainda. Gente, Feliz Natal, próspero ano novo, na paz de Deus. É isso aí. Muito bem, e assim encerramos o programa no Banco da Praça. Em breve estaremos novamente com mais um programa especialmente para você, meu amigo e minha amiga, que nos dá o prazer da sua audiência. Com imagens de Luiz Carlos Bergamasco, nosso amigão Calunga. Eu, Marcelo de Azevedo, fico por aqui e convidando você para estar conosco em breve em mais um programa, em mais um vídeo da nossa TV Santa Rita. Valeu, gente, grande abraço. TV Santa Rita, a TV feita pra você.